Olá, bom dia. Você acompanha agora uma reunião para discutir a violência contra o idoso. A Câmara recebe o Conselho Municipal do Idoso e o vereador Cid Ferreira, que é responsável por esta reunião. Acompanhe em instantes o início do debate. Bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos nesse encontro que, com carinho, o Conselho Municipal do Idoso, através da Comissão de Políticas Públicas, preparou, denominado Ecumenismo e Violência contra a Pessoa Idosa. Só para lembrar, através das palavras do Dr. Alexandre Kalash, que nós celebramos a longevidade e o envelhecimento populacional, indiscutivelmente a maior conquista do século XX. No mundo, a expectativa de vida ao nascer aumentou mais de 30 anos no último século. Esses anos adicionais devem ser agora traduzidos em oportunidades para o século XXI, para as pessoas, famílias e sociedade. A cada segundo, 2 pessoas no mundo comemoram 65 anos. Em um único século, isto é, de 1950 a 2050, o número das pessoas com 80 anos ou mais aumentou 26 vezes, de 14 milhões para 379 milhões. Então, é diante deste perfil que nós chamamos agora para compor a mesa o vereador Jorge da Farmácia, representante da Comissão do Idoso da Câmara Municipal aqui de Campinas. O presidente, nosso presidente do Conselho Municipal do Idoso, Benedito Saga. A professora Virgínia Camilo, membro do Conselho Municipal do Idoso e a coordenadora da Comissão de Políticas Públicas no Conselho. Rafael Thanos, Dr. Rafael Thanos, advogado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, OAB Campinas. Bruno Sena, assessor jurídico, vereador, representando o vereador Cid Ferreira. E a nossa palestrante, que com carinho aceitou também esse desafio, de falar sobre ecumenismo e violência contra a pessoa idosa, a psicóloga Letícia Décimo Flesch, doutoranda da Unicamp. Passo a palavra para o vereador Jorge da Farmácia para iniciar este evento. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara. Para mim é um prazer enorme estar aqui representando o vereador Cid Ferreira, que não é uma tarefa fácil, que o trabalho que ele desenvolve, que ele faz com os idosos é esplêndido, é fantástico, eu admiro muito, tem a minha admiração. E o Jorge da Farmácia, aí o próprio nome já diz, eu sou farmacêutico, eu trabalho em farmácia faz muito tempo, e o meu público também, que eu trabalho bastante, são justamente as pessoas idosas. Até hoje de manhã eu estava comentando que eu atendi uma senhorinha, estava comentando aqui que é interessante, porque o idoso chega na farmácia, chega um desesperado, apavorado, e ela falou assim para mim, Jorge, eu estou preocupada, eu estou depressiva, eu estou magoada. Chama a Nair. Eu falei assim, dona Nair, fique tranquila, venha para cá. Entrei, fiz um teste de glicemia dela, fiz a aferição de pressão, estava tudo ótimo. Aí eu virei para ela e falei assim, dona Nair, some daqui, vai passear, vai divertir, é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas idosas que chegam até o meu trabalho lá, que passeia, diverte, vai dançar, vai fazer uma caminhada, vai ter uma atividade física que é muito bom.
Eu gostaria de agradecer aqui a presença da Letícia, 10º Flash, psicóloga, que vai ser a nossa palestrante aqui. Muito obrigado pela presença. O Bruno Sena, que é o assessor jurídico do vereador Cid Ferreira, sempre presente, sempre com a gente aqui. Obrigado pela presença, Bruno. Doutor Rafael, advogado. Falei, nossa, que beleza, um rapaz jovem e assim, que muito bacana. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Advogado presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da OAB Campinas. A professora doutora Virgínia Camilo, membro do Conselho Municipal do Idoso, coordenadora da Comissão de Políticas Públicas ao Conselho, e o senhor Benedito Saga, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Gostaria também de agradecer a Lúcia Secoff, Secote, conselheira, que é da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Municipal do Idoso, a doutora Vivian Regina de Carvalho Camargo, advogada da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, seja muito bem-vinda. Aliás, é um trabalho também que eu faço aqui na Câmara também com pessoas deficientes. A senhora Hérnia Weichmann, coordenadora da Comissão de Eventos do Conselho Municipal do Idoso. O Guilherme Vilela também, que é o meu assessor, muito obrigado pela presença. Rubens Colomben Rodrigues, que é o assessor do vereador André Von Zuben, um vereador sempre atuante também, que trabalha bastante aqui com nós. E a Jandira Perim, que é assessora também do vereador Gesiel. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Eu vou passar a palavra agora à nossa psicóloga, palestrante, a doutora Letícia 10º Flash. Está com a palavra. Obrigado. Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui discutindo sobre esse tema que é tão importante, né? E um dos aspectos que eu venho trazer aqui para vocês é justamente que o combate, né, à violência do idoso é de responsabilidade de todos nós, e nenhum de nós vai conseguir fazer sozinho, justamente porque é um fenômeno multidimensional. Eu trabalho com cuidadores, principalmente nos aspectos de resiliência. E dois temas que estão sempre muito presentes é a questão da violência e a questão da espiritualidade. Então, essa realmente é uma das formas de a gente poder enfrentar. Então, inicialmente, vou contextualizar para vocês o fenômeno da violência, porque a gente não pode querer combater algo que a gente não sabe como funciona. Então, para a gente entender como é que funciona, como é que acontece a violência contra o idoso aqui no Brasil, e o que a gente pode fazer, quais são as vias que a gente pode fazer para combater. Deixa eu... Não sei como é que aparece aqui. Está dando para ver? Ou está muito claro? Bom, então, inicialmente, eu vou contextualizar, definir o que seria violência. Então, a violência é um processo social, relacional, complexo e diverso. Só por isso a gente já vai ver que não existe uma forma só de violência, muito menos uma forma de combatê-la. Ela é estruturada na sociedade. Então, a violência contra o idoso não é um fenômeno recente, ele é bem antigo. E ele se dá nas relações interpessoais, institucionais e, principalmente, nas relações familiares. É uma relação desigual de poder, ou seja, ela é caracterizada quando alguém tem um poder maior. Muitas vezes o idoso é que não tem esse poder e acaba sofrendo essa violência, implicando na negação do outro, da diferença, da tolerância e das oportunidades. A OMS vai caracterizar a violência contra o idoso, que ela vai dizer que a violência contra a pessoa idosa se define como qualquer ato único ou repetitivo ou omissão
que ocorra em qualquer relação supostamente de confiança que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Então, é uma definição bem ampla, né? É um fenômeno universal, né, como eu já falei, culturalmente enraizado, e o que eu queria destacar hoje, principalmente, é que existem múltiplas dimensões, né? Ou seja, não vai ser combatido por uma única forma, né? Então, cada um tem um papel importante nesse combate. Existem vários tipos de violência. Geralmente, a gente, quando fala na violência, pensa logo na violência física, mas tem outros tipos de violência, né? Tem a violência sexual, a violência psicológica, que muitas vezes a gente não percebe quando ela acontece. O abandono e a negligência também são tipos de violência. A violência financeira, né, que hoje, com o poder aquisitivo do idoso está aumentando, esse tipo de violência também está aumentando. A autonegligência e a tendência à autodestruição, né, quando o próprio idoso é quem comete a violência, né, contra si mesmo. Bom, a violência doméstica geralmente é o tipo de violência mais comum que acontece contra o idoso, né? Como é que ela é caracterizada? Geralmente, quem comete esse tipo de violência são os próprios filhos ou o cônjuge do idoso. Geralmente, aquela pessoa que mora com o idoso. Pode incluir mais de um tipo de violência. Então, pode incluir violência física, pode incluir a violência psicológica, a negligência. E esse é o nosso maior problema. Ela é uma violência silenciada, né? A gente sempre parte do princípio de que na família se resolve, tem os seus problemas e ninguém se mete. Mas, às vezes, a gente precisa se meter, né? Porque, muitas vezes, a gente não sabe que essa violência está acontecendo e, muitas vezes, nem o agressor sabe que está cometendo uma violência e nem o idoso sabe que está sofrendo uma violência, né? Então, é nosso dever, sim, intervir de alguma forma. Geralmente, ela é cometida com idosos com alto nível de dependências e cuidados, geralmente caracterizada também por familiares esgotados, né, e sobrecarregados com esse cuidado, e geralmente sem nenhum tipo de apoio externo, e aí levando à negligência, né? Geralmente, os idosos é mais comum com idosos com demências, principalmente quando ele tem algum comportamento agressivo, né, que o familiar não entende que aquele comportamento agressivo faz parte da sua doença, né, e denotando uma falta de orientação, né? E outro tipo de violência que acontece no contexto da família é o que a gente chama de morte social, né? Então, principalmente num paciente demenciado, que as pessoas não entendem aquele comportamento do idoso, ficam com vergonha de mostrar esse paciente na sociedade, na família, e acaba excluindo esse idoso do convívio familiar, do convívio social, né, e que a gente caracteriza como uma morte social. Isso é um tipo de violência bem grave. O outro tipo de violência que existe é a violência institucional. E aí, quando o idoso sofre essa violência por alguma instituição, né, ou seja, infringe os direitos reconhecidos da pessoa idosa, né, envolve o desrespeito nas relações profissionais, né, dificuldades no sistema de saúde também é caracterizado como uma violência. As instituições de longa permanência, né, com condições subhumanas para atender o idoso, também é um tipo de violência. Ou instituições com ambientes que são inadequados, né? A infantilização do idoso, que às vezes é muito comum, né, a gente ouvir, né, até por profissionais, né, que às vezes não tiveram uma formação de trabalho com idoso, né? Então, é comum ouvir, abre a boquinha, né? Isso, agora, imagina uma pessoa de 80 anos, né, que tem idade para ser avô daquele profissional, ouvir isso, né? É muito difícil. A negligência no atendimento, né, e a falta de escuta. Esse é um problema que a gente escuta bastante, né? Muitas vezes o idoso precisa apenas ser ouvido, né? E, às vezes, a gente, e até nós, profissionais de saúde mesmo, às vezes não queremos dar soluções para ele e não sabemos qual é a sua real necessidade. A violência sociopolítica, né, que envolve a submissão a interesse de pessoas ou grupos, né? A discriminação também é uma violência muito grave. O furto, o roubo, o assédio moral, o homicídio, os acidentes de trânsito, né? Muitas vezes o idoso tem uma marcha mais lenta e acaba sofrendo bastante esse tipo de violência. A negação do transporte, né, também é um tipo de violência sociopolítica. Então, a gente percebe que a violência ela é bem mais sutil do que a gente imagina, né? Não é só bater no idoso que é um tipo de violência, né? Mas questões pequenas que, às vezes, a gente não percebe e, às vezes, nós mesmos cometemos também são tipos de violência. Bom,
As atitudes que nós temos com relação ao idoso e com relação ao envelhecimento também pode gerar a violência. Como assim? O que são atitudes? São avaliações que nós fazemos sobre um determinado fenômeno, sobre determinadas pessoas, que envolvem nossos afetos e envolvem uma ação também. Então, por exemplo, os estereótipos relacionados à velhice, que leva a preconceitos etários. E a gente chama hoje, tem até um termo que chama gerontofobia. Que é isso? É medo de idoso? Não, mas é o medo de envelhecer. É a negação desse direito de envelhecer. E pode levar a um senso de inferioridade e uma incompetência comportamental. Se a gente parte do princípio de que todo idoso é dependente e que ele vai precisar de auxílio, se todo mundo repete isso, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela começa a sentir realmente que é incapaz. E muitas vezes não é, e principalmente hoje, que a tecnologia está bem avançada, a saúde está bem avançada, então a gente tem condições de chegar à velhice saudável, e com bastante capacidade, mesmo com as limitações. Então, quem são os agressores? Em primeiro lugar estão os familiares, depois vem os profissionais, as instituições sociais, pessoas desconhecidas e o próprio idoso. Então, às vezes, a gente fala da violência como uma pessoa muito externa, mas, geralmente, é uma pessoa próxima ao idoso. E aí a gente diz que, quando a gente fala das denúncias contra a violência ao idoso, a gente fala que é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque as denúncias são muito pequenas comparado com o número real de casos de violência que ocorre. Então, essa violência ela é subnotificada. Por que o idoso subnotifica essa violência? Às vezes, ele tem medo de represálias, de ser estigmatizado socialmente. Às vezes, ele não compreende que aquilo que ele está sofrendo é uma violência. Ele acha que é normal. Bom, sempre isso aconteceu na minha vida, por que agora vai ser diferente? Então, ele não sabe que está sofrendo uma violência. Às vezes, falta de informação. Às vezes, ele entende que está sofrendo uma violência, mas não sabe aonde pedir ajuda, não sabe a quem recorrer. E aí a importância dos mecanismos de proteção ao denunciante, que podem auxiliar a aumentar essas notificações. E os profissionais? Por que os profissionais, muitas vezes, não notificam a violência? Às vezes, é uma relutância em reconhecer o abuso, principalmente quando são dos familiares. Mas esse cuidador sempre traz o idoso aqui na instituição. Será que é mesmo a violência que ele está cometendo? Mas ele se preocupa. Mas uma coisa, muitas vezes, não tem relação com a outra. Às vezes, pode ser uma pessoa preocupada, mas devido todo o desgaste que comete essa violência. A falta de protocolos, às vezes, ele não sabe muito bem como reconhecer a violência. O medo de perder a confiança, principalmente quando é da família, ou da instituição. E aí eu não vou conseguir mais fazer o meu trabalho. E, principalmente, a falta de informação. Às vezes, eu não sei muito bem o que fazer com esse caso, não sei a quem recorrer, e fica por isso mesmo. Quais são as características da vítima? Essas são as principais características. Não quer dizer que se algum idoso que não tem essas características também pode sofrer um tipo de violência, mas é mais comum em idosos mais velhos, ou seja, acima de 75 anos, que estão com a saúde mais fragilizada. Geralmente são mulheres, até porque a maioria da população de idosos são mulheres, geralmente viúvas e sozinhas, e geralmente elas vivem com as famílias. E está aí a dificuldade da gente acessar. E aí, como é que a gente percebe que algum idoso está sofrendo violência? Quais são os indicadores disso? O primeiro é a passividade, o retraimento. Então, aquele idoso não fala muito, não se mostra muito, não se expressa muito. Demonstra tristeza, demonstra desesperança com relação à vida. Pode estar associado com casos depressivos. Ou, ao contrário, com ansiedade, com bastante agitação. O idoso, de repente, começa a ficar muito agitado. Tem medo de falar livremente, principalmente estar na presença do agressor. Quando o idoso está numa posição de isolamento, então, quando as pessoas começam a cercear a liberdade de fala ou de expressão daquele idoso, e quando ele evita contato físico e verbal com o cuidador. Então, esses são alguns dos indícios que a gente pode desconfiar que está ocorrendo algum tipo de violência. E o principal que eu queria trazer hoje para vocês são os modelos teóricos. Então, para a gente compreender como acontece essa violência.
né? Um modelo teórico vai falar do estresse situacional. O que acontece? O que esse modelo diz? Que a violência é um resultado da sobrecarga dos cuidadores. Quem aqui já cuidou de algum idoso sabe o quanto é difícil, né? O quanto é uma tarefa que não é fácil, principalmente quando não se tem apoio, né? Não se tem apoio da família, quando não se tem apoio institucional, quando não se tem apoio de saúde, né? E aí o cuidador precisa utilizar estratégias de enfrentamento e, muitas vezes, ele utiliza estratégias que são inadequadas. E aí ele não consegue superar, digamos, né, essa sobrecarga e acaba cometendo atos de violência, né? Então, o estresse, a falta de preparo, né, e falta de apoio desse cuidador que vão levar a que ele cometa esse tipo de violência. Como é que a gente combate isso, né? Intervenções que possam reduzir o estresse desse cuidador e que possam apoiar o trabalho desse cuidador, né, que geralmente é uma pessoa que está sozinha, né, às vezes precisa também trabalhar e às vezes precisa cuidar de outras pessoas da família. Então, não é fácil. Um outro modelo teórico fala da violência intergeracional. O que acontece? O comportamento violento ele é aprendido e transmitido de uma geração para outra, né? Então, o que a gente fala que é o ciclo da violência. Então, aquela família já aprendeu a conviver com a violência, né? Então, a forma como as pessoas se relacionam com a outra é por meio da violência, né? E aí, geralmente, nesses casos, a violência não é percebida, né? Porque foi um comportamento que foi aprendido, né? Então, eu não sei lidar de outra forma, eu não sei agir de outra forma que não por meio da violência. E aí a gente precisa intervir e mostrar outras possibilidades, outras formas de se relacionar que não seja por meio de formas violentas, né? A outra questão importante, né, é que a gente faz, até na semana passada estava falando sobre o cuidador, e uma coisa que eu falei que é bem importante é que uma relação de cuidado ela não inicia quando o idoso precisa de cuidado, quando ele adoece. Essa relação já pré-existe, né? Então, vamos imaginar, quando a gente fala de uma família em que o filho precisa cuidar dos pais. E essa família sempre teve uma boa relação, né? Sempre foi uma relação saudável. De repente, os pais adoecem. E é muito difícil para os filhos ter que assumir esse papel de cuidadores, né? Mesmo quando há amor, quando há carinho, quando há afeto. Agora, vou imaginar que, se já é difícil numa família em que haja uma boa relação, imagina quando não há, né? Imagina quando eu preciso cuidar do meu pai, que é idoso, que está doente, eu que sou a única responsável, sou a única pessoa que pode cuidar, mas esse pai era agressivo comigo, né? Ou com a minha família, né? Ou então era negligente, né? Era uma família que nunca apoiou, e esse filho precisa cuidar. Como é que eu vou cuidar com afeto de uma pessoa que nunca me deu afeto? É difícil, né? É mais difícil ainda. Então, muitas vezes, a violência ocorre aí, né? E não é porque a pessoa é violenta, é agressiva ou quer cometer essa violência. Ela não sabe agir de outra forma, né? Ela não consegue agir de uma outra forma, né? E aí é muito parecido quando a gente fala da violência recíproca, né? Que quando os familiares tentam controlar uns aos outros por meio da agressão. Aí, muitas vezes, até existe o afeto, ainda existe essa relação afetiva entre os familiares, mas a forma de comunicação deles é por meio da violência, desde sempre. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, que não é com o idoso, mas que pode refletir no futuro contra uma violência com o idoso. Eu trabalhava numa instituição com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E aí, um dia, chegou uma mãe para mim e ela veio muito preocupada, dizendo que o filho estava muito agressivo e que o filho estava muito difícil de controlar e que não sabia o que fazia e queria ajuda. E eu perguntei, mas como é que acontece? Ela diz, olha, tem dias que ele está muito bom, que ele está muito carinhoso, que ele auxilia nas atividades em casa, mas tem dias que ele está muito rebelde, que ele não me escuta, que ele não me ouve, né? E eu não sei o que eu faço, eu nem espanco ele. Então, uma pessoa que diz, eu nem espanco, como é que será que ela foi criada? No mínimo, sendo espancada. No mínimo, né? Então, e aí eu vou chegar e dizer para essa mãe, não, mas está errado, né? Eu preciso entender isso, né? Porque se ela diz que ela nem espanca o filho, isso já é uma vitória para ela, né? Da forma como ela foi criada, né? E aí ela continuou, né? Ela dizendo, na escola me ensinaram que quando ele faz alguma coisa errada, não é para eu bater,
É para eu colocar de castigo e explicar o porquê que ele está fazendo isso, por que ele está de castigo, por que é errado fazer o que ele fez. Eu digo, realmente, está certo. Mas ainda assim não tem resultado. Eu falei, e nos dias que ele está bom, né? A senhora disse que não tem dias que ele está bom, que ele tá obediente, né? Que ele está colaborativo. Nesses dias, o que a senhora faz? Ela olhou para mim com um estranhamento. Não, nada. Né? O que eu poderia fazer? Aí eu falei, mas a senhora diz para ele que gosta quando ele está dessa forma? A senhora elogia ele? Ela olhou para mim com um estranhamento enorme e disse, não, ela nunca tinha pensado nisso. Então, essa mãe nunca foi elogiada. Ela nunca teve um comportamento incentivado. Ela só foi boicotada. Né? Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Nunca ninguém disse, olha, que bom, parabéns, isso está certo. Eu fico feliz quando você colabora aqui em casa. Ela nunca ouviu isso. E também ela não sabia falar isso para o filho. Né? Então, às vezes, é até injusto a gente exigir que as pessoas sejam carinhosas, né? Ou tenham uma relação de afeto quando elas não receberam isso. Né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Né? E isso acontece desde o início nas famílias e vai até as gerações futuras. Né? Então, na relação com o idoso, é a mesma forma. Né? Às vezes, eu não sei tratar o idoso de outra forma. Na minha família, ninguém se trata de outra forma. Todo mundo se trata gritando, se trata batendo, se trata reclamando. Né? Então, é um ciclo que precisa ser quebrado e que é difícil, porque ele já está enraizado. Né? Então, nesses casos, a violência ocorre e ninguém percebe. Nem quem está sofrendo a violência, nem quem comete a violência. Eles não percebem, eles não sabem outra forma de se relacionar. E eu acho que é aí que a gente precisa intervir. Né? E aí o que a gente precisa dar? Apoio e aconselhamento familiar. Né? Porque é mostrar outras alternativas, mostrar que existem outras formas de se relacionar. Né? Bom, uma outra forma também de que acontece a violência é a psicopatologia do agressor. Então, quando o agressor tem alguma doença psicopatológica mesmo, né, às vezes está relacionado ao abuso de substâncias, né, e que muitas vezes se fala na criminalização. Né? Mas é importante também que exista um tratamento a esse agressor. Né? Porque, por exemplo, no caso de abuso de substâncias, né, não adianta a gente só dizer, bom, está errado, isso não é correto. É preciso dar um tratamento para que essa pessoa consiga viver sem essas substâncias, né, e aí consiga ter um outro tipo de comportamento. Bom, e o outro modelo teórico seria das trocas sociais, né, que ele diz que existe uma reciprocidade nas relações. Né? Então, eu vou me relacionar com aquela pessoa da forma como ela se relaciona comigo. Né? Então, indivíduos em situação de dependência violam a lei da reciprocidade. Então, vamos imaginar que eu sou uma idosa, que eu sou muito dependente, que eu preciso que alguém cuide de mim. Então, eu não estou sendo recíproca, eu só estou recebendo e não estou dando. Né? Então, muitas vezes, quando se tem essa percepção, muitas vezes que a violência ocorre. Geralmente, quando não existe um conhecimento da história desse idoso, da história de vida desse idoso. Né? Se percebe simplesmente, bom, aquele idoso dependente está ocupando o meu lugar. Né? Ele está dependendo de mim, ele está querendo que eu faça por ele. Né? Mas não se conhece o tanto que já fez anteriormente. Né? E isso é muito importante que ocorram trocas geracionais desde a infância. Né, que as pessoas aprendam a conviver com diferentes gerações e aprendam a trocar e a crescer e aprender umas com as outras. Né, porque aí esse tipo de violência, né, que geralmente é uma violência mais social, ela já é amenizada. Né? Então, se eu convivo desde pequeno com pessoas idosas, né, que têm dependências e que eu sei um pouco da história dela, eu não vou me incomodar de esperar um pouquinho mais para subir no ônibus, porque aquele idoso vai demorar, vai precisar de ajuda, né, vai precisar que alguém o segure. Então, isso é importante começar desde cedo. Né? Então, quais seriam as intervenções? Combater, botaram essa palavra ageism, mas, na verdade, não tem uma tradução bem para o português, seria um preconceito etário mesmo. Né? Seria um preconceito de idade. E combater o preconceito na sociedade como um todo. Né? Essa é uma tarefa bem difícil, mas que a gente estava conversando antes. Né? A gente pode, devagarinho, cada um fazendo a sua parte, combater um pouco. Então, o que é importante? Que é necessário entender as causas dos maus-tratos e as consequências deles. Né? E que as intervenções diferenciadas para cada tipo de violência. Então, não existe um tipo só de intervenção ou de um tipo só de instituição que vai acabar com a violência contra o idoso. Não. Né? Cada um precisa fazer a sua parte, precisa de vários tipos de intervenção, né, na sociedade inteira.
O que a gente pode fazer? Então, primeiro momento, reportar a violência, né, e investigar, né, essa violência. Né, e aí precisamos de profissionais treinados para fazer esse trabalho. A educação, né, como já tinha falado antes, o treinamento, principalmente dos profissionais de saúde, para reconhecer e para saber como lidar com a violência. É fundamental um trabalho multidisciplinar e colaborativo, né, por esse caráter multidimensional. A proteção, né, ao idoso, e aí não só quando ele sofre uma violência, mas antes de ele sofrer. Né, porque o ideal é que a gente combata a violência antes dela acontecer, que a gente evite. Né. O sistema legal precisa estar fortificado, e a saúde mental também, né, principalmente nos casos que há a psicopatologia do agressor, e a gente precisa combater antes que ele cometa os atos de violência. Auxílio financeiro às famílias cuidadoras e às familiares cuidadores também é importante, né, porque muitas vezes essa sobrecarga se dá da necessidade de cuidar e de gerar renda para a família. Né. Quem já lidou com a situação sabe que é bem difícil. Né. O apoio previdenciário a cuidadores familiares depois da morte dos idosos, né, porque o que acontece? Muitas famílias, muitos cuidadores saem do mercado de trabalho para se dedicar ao cuidado do idoso. Né, e depois que o idoso falece, esse cuidador fica à mercê, né, e gera mais um problema social. Licenças remuneradas e flexibilização dos horários de trabalho, né, para os cuidadores familiares, para a gente evitar justamente que ele saia do mercado de trabalho e evitar que haja negligência com o idoso. Né, construções de instituições de longa permanência, centro-dias e hospitais para doentes crônicos, terminais, né, alternativas de abrigo para idosos de alta dependência, principalmente quando a família não tem essa estrutura para lidar e para cuidar desse idoso. Né, criação de rede de serviços de atendimento domiciliar, né, treinamento e conscientização de profissionais de saúde sobre a necessidade e os direitos dos idosos. Muitos profissionais de saúde não conhecem esses direitos, né, e isso é um problema grave. Bom, e aí eu vou trazer um pouquinho como que a gente pode, pela dimensão da espiritualidade e da religiosidade, qual o papel dessa dimensão no combate à violência do idoso. Né? Então, vou falar um pouquinho dos efeitos positivos da espiritualidade e da religiosidade na velhice. Né? Bom, e aí a gente fala, né, que são caminhos cognitivos, afetivos e relacionais para a resiliência da velhice. Eu não sei quanto vocês estão familiarizados com esse termo resiliência. Né? Esse termo ele vem da física. Né? Porque o que ele diz, não sei se você já deve ter ouvido falar, resiliência de materiais. Então, cada material pode ser resiliente, né? Ou seja, quando a gente aperta, por exemplo, uma borracha, a gente aperta uma borracha, ela não deforma. Né? Quando a gente tira o dedo, ela volta ao seu tamanho normal. Outros materiais, quando a gente aperta, eles quebram. Né? E aí a psicologia se apoderou desse termo e criou o termo resiliência psicológica. Né? Que é o que diz? Que é a capacidade, até tem um termo bonito, chama de florescimento, apesar das dificuldades. Né? Então, quando uma pessoa se submete a situações adversas, né, como, por exemplo, uma situação de violência, como ela consegue superar essa situação, né, sem sofrer deformidades? Como ela consegue passar por essa situação e manter o bem-estar, manter a qualidade de vida? Né? E como é que a espiritualidade auxilia nesse aspecto? O primeiro é a busca de um significado existencial. Né? Então, é a questão do sentido. Né? Quando a pessoa compreende o sentido da sua vida, compreende o sentido da vida na sociedade, ela consegue superar essas situações, né, e viver melhor com isso. A otimização dos afetos positivos. Né? Então, ela consegue ver mais os aspectos positivos do que os aspectos negativos, e aí consegue superar esses aspectos e até reduzir, né, os comportamentos agressivos, mesmo em situações de sobrecarga, se a gente vai pensar no cuidador. Né? Se o cuidador só consegue perceber em si aspectos negativos, vai ser mais fácil ele ter comportamentos agressivos do que se ele consegue, mesmo com as dificuldades, perceber afetos positivos em si. Né? A capacidade de significar e incorporar perdas. Né? Perder é sempre difícil. Né? E sempre vai gerar sofrimento, sempre, não existe. Né? Hoje a gente tem muito aquela ideia da sociedade da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz. Impossível. Né? A gente fica triste, né? Principalmente em situações de perdas. Mas não quer dizer que a gente precisa ser uma tristeza crônica.
né? A gente pode superar essas situações, né? E de adversidades, encontrar um sentido no sofrimento, né? Muitas vezes a espiritualidade traz isso, né? Um sofrimento, passar por uma situação de violência, ou passar por uma situação de cuidado sem apoio, sempre vai ser difícil e sempre vai trazer sofrimento, né? Mas se eu conseguir crescer um pouquinho a partir dessa situação difícil, vai ser muito mais fácil para mim superar isso e para evitar uma relação desgastante. A capacidade de imaginar um futuro melhor durante as dificuldades. É a esperança, né? É a esperança de que as coisas vão melhorar, mesmo que nesse momento esteja com dificuldade, né? A esperança de que eu vou conseguir superar essa situação difícil, de que vai ter pessoas que vão me auxiliar. Claro que a gente precisa auxiliar a esperança e dar um pouquinho de fundamento para ela, né? Se a gente não der nenhum apoio, é difícil manter a esperança. Manter relações maduras e emocionalmente ricas com os outros, né? Isso é importante, a espiritualidade traz, né? De buscar o que o outro tem de melhor, né? E de eu tentar buscar o melhor no outro, mesmo que a gente seja difícil reconhecer, né? Tem pessoas que é difícil a gente reconhecer o que ele tem de melhor, né? Mas, às vezes, a espiritualidade pode auxiliar nesse processo, né? E de uma relação consigo mesmo, né? E com o divino, que isso auxilia muito, né? Tem muitos estudos que trazem o quanto essa conexão espiritual auxilia passar por momentos difíceis, né? Situações de doença, situações de negligência, né? Esse é um enfrentamento que auxilia bastante, principalmente naquelas situações quando a gente não tem muito o que fazer. Maturidade para lidar com o luto e para perdoar. Isso é muito importante quando a gente trabalha com famílias. É fundamental, né? O luto é uma situação que é difícil, e quando existe alguma situação que o perdão ainda não aconteceu, é bem complicado a família superar alguma dificuldade, principalmente quando há uma relação de conflito entre elas, né? O pertencimento a uma comunidade espiritual saudável, né, que vai ser esse ponto de apoio que muitas vezes a família não tem, né, quando a família está mais vulnerável, né, é importante que ela tenha esse ponto de apoio, que ela tenha essas pessoas que possam recorrer, que possam auxiliar saudavelmente, né, e receber o suporte social, né, que mitiga a solidão e o desespero. E isso é fundamental para todas as idades, né, mas muitas vezes ela acaba se refletindo mais quando a gente envelhece, né, porque é o que eu digo, às vezes quando a gente está mais jovem, na meia idade, né, que a gente está inserido em tantas coisas, a gente não tem tempo para perceber o nosso sofrimento. Então, a gente nem se dá conta que está sofrendo, não se dá conta disso, né? E, muitas vezes, na velhice, é que toda essa carga começa a surgir. E aí, a espiritualidade também vai trazer efeitos positivos sobre a saúde percebida. O que é a saúde percebida? É como eu avalio a minha saúde, né? Então, isso vocês já devem ter visto, né? Tem uma pessoa que está com... a situação clínica dela está bem complicada. Ela tem várias doenças crônicas, né? Várias limitações, e a gente pergunta, como é que a senhora está? Ela diz, eu estou muito bem, minha saúde é muito boa. Ao contrário, encontramos pessoas aparentemente saudáveis, né? Quando a gente pergunta, como é que você está? Diz, não, eu estou muito mal, estou com muita dor, estou me sentindo muito ruim. Então, essa é a saúde percebida, né? E ela é tão importante quanto a saúde física mesmo, né? Porque é como eu vou lidar com essa minha saúde, né? E aí envolve até a forma como ela vai lidar com o seu próprio tratamento, né? Na recuperação de doenças e de cirurgias, né? Principalmente, né, doenças que vão levar a alguma incapacidade, alguma deficiência na funcionalidade, né? É importante. Na incapacidade, na mortalidade, o funcionamento cognitivo, né? Tem alguns estudos que mostram também que algumas relações espirituais auxiliam, né, a pessoa a raciocinar, né, melhor, a lidar bem com todas as funções cognitivas, né? A função imune, né, também tem estudos que mostram isso, né? E a saúde cardiovascular, né? Principalmente quando a gente liga com estresse, né? Geralmente, a religiosidade, a espiritualidade, ao contrário do que muita gente imagina, ela não aumenta na velhice, né? Mas ela permanece estável ao longo da vida, né? Então, as pessoas que sempre foram religiosas tendem a lançar mão dessa religiosidade, né, nos eventos adversos que ela vai encontrar pela vida, né? Só que, muitas vezes, eles aparecem mais, né, à medida que a gente vai envelhecendo. E a religiosidade também oferece um controle social,
E isso é importante principalmente na prevenção. E agora esse aspecto que eu vou trazer dos efeitos negativos, nesses aspectos é muito importante a participação das instituições religiosas, né, porque elas podem auxiliar as pessoas a interpretar bem, né, e compreender melhor, né, tantos aspectos da sua religião que possam melhorar, né, o seu bem-estar, né, e o seu enfrentamento. Então, quais são os efeitos negativos? Quando ele está associado ao dogmatismo, né, ao excesso de controle e de coerção, à promoção de culpa, né, e ao incentivo ao conformismo. Numa situação de violência, como é que isso pode acontecer? Né? Eu não sei se alguém já ouviu algum relato do tipo, mas eu já ouvi. Então, a pessoa diz assim, eu estou passando por essa situação, mas se eu estou passando por isso é porque Deus quis assim. Então, eu não posso fazer nada. Né? Então, eu tenho que aceitar e não tenho nada, ninguém vai poder me ajudar. Né? Ou então, né, não, eu estou passando isso porque é um castigo. É um castigo divino, então eu não posso fazer nada também. Eu tenho que aceitar isso e tenho que conviver com essa situação. Né? Acontece, né? Então, é nesses aspectos que as instituições religiosas podem auxiliar, né? E podem mostrar, né, qual é o real sentido disso e dar esse apoio, né, e que a pessoa se mobilize para buscar outros recursos também, para buscar, né, o auxílio. E aí eu vou trazer os dados de um estudo aqui que foi feito aqui mesmo em 2009, né, sobre os significados da religiosidade para os idosos brasileiros, né, então bem do nosso contexto. Então, o que significava a religiosidade para os nossos idosos, né? Então, o primeiro aspecto é a busca do significado existencial, né? Isso é muito importante na velhice, né, porque enquanto a pessoa é jovem, né, ela sempre tem algum objetivo que às vezes que até a sociedade impõe, né? Então, agora está na hora de entrar no mercado de trabalho. Agora está na hora de fazer uma graduação. Agora está na hora de construir uma família. Agora está na hora de ter filho. Então, sempre tem muitos objetivos. Né? E, à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco desses papéis sociais, a gente começa a pensar, mas qual o sentido da minha vida mesmo? Né? Eu já fiz tudo o que mandaram fazer. Qual o sentido da minha vida? Para que eu fiz tudo isso? Né? E, muitas vezes, a espiritualidade auxilia, né, em encontrar esse sentido. É uma expressão da tradição cultural, né? Então, ela é culturalmente enraizada nas famílias. Né? Então, é importante que todos os profissionais que trabalham com as famílias conheçam, né, esses aspectos para ver o quanto eles influenciam nas relações. Né? É um regulador moral também. E aqueles aspectos que eu falei, também é utilizado como uma estratégia de enfrentamento, principalmente em situações difíceis, né? Em situações de incapacitantes. Bom, e para finalizar, né, e concluir, o que eu queria trazer para vocês hoje, né, é que o compromisso de quem cuida, né, e aí quem cuida, eu vou falar, somos todos nós, né, quem cuida no aspecto físico, emocional ou espiritualmente, né, com o bem e a dignidade das pessoas idosas, no exercício do amor e da solidariedade. Né, porque é importante que essa questão da solidariedade é um aspecto que muito tempo a ciência negligenciou e que hoje a gente está voltando a estudar. Né, porque hoje está se estudando muito a solidariedade entre as gerações, né, a solidariedade entre as pessoas, e é uma forma que as pessoas conseguem de mudar aqueles aspectos sociais que a gente sempre reclama e acha ruim, né, mas reclamar e achar ruim não adianta, né, precisa que a gente faça alguma coisa, e ninguém vai fazer nada sozinho, né, apenas juntos. Aí eu trouxe algumas referências, depois posso passar para quem quiser estudar mais sobre o assunto, e muito obrigada. Muito obrigado pela palestra, excelente. Fiquei aqui observando atentamente e realmente é isso que ocorre mesmo. A gente que trabalha nessa área de saúde, eu recebo várias reclamações de idosos e às vezes eles vão lá no meu trabalho, que seria a farmácia, somente uma conversa, um bate-papo, ler um jornal, tomar um café e já saem diferente. Eles entram de uma maneira e saem completamente diferente. Buscando esse apoio, né, que eles às vezes não encontram. Então, eu acho que a conversa é muito bom. Você conversar com o idoso, você poder explicar algumas coisas. E o objetivo é igual você comentou, que ele já nasceu, cresceu, estudou, constituiu uma família. E agora, o que eu faço? Mas o idoso tem uma extrema importância para nós todos. Eu, principalmente, como
novo que eu sou, eu gosto sempre de conversar com as pessoas idosas, que eles passam muitas coisas boas para nós. E, nesse sentido, eu gostaria de convidar o vereador Cid Ferreira, que é o presidente da Comissão do Idoso, e na casa aqui eu tenho um estímulo muito grande. Para mim, ele é o pai nosso aqui da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, presidente. Gostaria também de registrar a presença do vereador José Carlos. Seja muito bem-vindo. Bom dia. E aí, Benito, tudo bom? Eu passo para ele depois. Tá bom. Bom dia, meu amigo Benê, presidente do Conselho da cidade, uma pessoa que eu tenho assim uma consideração, um respeito muito grande pelo trabalho que ele faz, viu? Não é pela beleza dele, não, pelo trabalho que ele faz. Quero agradecer a todos aqui da mesa, dizer que, infelizmente, a vida do homem público, ele deixa, às vezes, de cumprir, não porque ele quer deixar de cumprir as necessidades. E agora mesmo, eu estava numa reunião com o prefeito, Dr. Jonas, e tenho uma boa notícia para trazer a todos vocês. E dizer que, na verdade, é triste, né? Dizer alguma coisa para com o idoso, nessa época agora, que, infelizmente, o Dia do Idoso teria que ser uma festa. Infelizmente, não é uma festa. Não tem como fazer uma festa. É triste, é lamentável, é muito discriminado. De tudo que se faz nessa terra, o idoso é discriminado. E é aquilo que eu sempre digo, ele é discriminado no transporte, ele é discriminado no banco, ele é discriminado na rua, e o pior ainda, presidente, é discriminado em sua própria casa. Isso que é o mais triste. E eu, como já sou também idoso, que estou lutando e defendendo, tentando defender os meus direitos também, que é de todos os idosos, tenho uma notícia saudável, que eu saí do gabinete agora, conversei com o prefeito. É a única coisa que eu falei para ele que nós podemos dar ao idoso, que pelo Dia do Idoso, é essa notícia. Há 5 anos atrás, em 2005, esse vereador que vos fala, nós fizemos um projeto que hoje é Lei 12.225. Vejam bem, hoje vocês sabem que o idoso, pelo seu estatuto, é 60 anos. Mas para poder andar no transporte gratuito, é 65. E eu, no ano de 2005, eu fiz um projeto que hoje é lei. Define no ambiente municipal o idoso para fins de benefícios concedidos nessa legislação. Nós temos alguma cidade que eu tenho percorrido, Limeiras, Jundiaí, São Paulo, Santos, que a idade para conseguir essa carteira é 60 anos. E nessa época eu fiz. E hoje eu tenho a felicidade de dizer a vocês, quero agradecer a público mesmo, dizendo ao prefeito Jonas Unidet, muito obrigado. Porque eu passei por 2 ou 3 prefeitos, trabalhando, porque eu sou vereador nessa casa há 5 mandatos. Eu passei 2 ou 3 prefeitos pedindo para que ele nos respeitasse. Porque essa lei ela só tem validade se o prefeito decretar ela, senão não tem validade.
E é por isso que Campinas, hoje, é 65 anos. Mas, a partir de janeiro, se Deus quiser, são as palavras dele que eu tirei do gabinete agora. E ele não falou só para mim, não, viu? Ele falou para um grupo de mais ou menos 100 pessoas, formadores de opinião, que são os dirigentes de clube de Campinas, e ele disse que vai tornar 60 anos em Campinas também. Eu acho que isso é um benefício, né, muito grande, muito forte. Isso, para mim, é uma satisfação. Eu fico... quando você planta alguma coisa e colhe, você mesmo colhe, você fica feliz. E eu estou feliz por isso, poder dar essa notícia de primeira mão a vocês, pessoal. Esse era o presente... Obrigado. Esse era o presente que eu trouxe, o que eu posso trazer nesse dia, né? Que nós precisávamos ter muito mais gente aqui presente também, viu, pessoal? É lamentável, é muito pouca gente para um dia tão importante como o de hoje, sabe? Mas vamos fazer o quê? Eu quero agradecer também a presença do meu companheiro, meu amigo, vereador José Carlos. E os demais. Eu gostaria de passar a palavra agora. Ao presidente, que vai falar agora. Vamos lá. Por favor, presidente. Bom dia a todos. Hoje é uma manhã de grandes reflexões, tal. Eu poderia começar a falar sobre o Conselho do Idoso, pegando aqui um slogan: meu mundo, seu mundo, nosso mundo, a violência contra a pessoa idosa é uma realidade. Denuncie. Então, vocês podem depois ir no 3236-3040, e quando você perceber qualquer irregularidade e que você julgue ser uma violência, recorre a esse número e denuncie. Eu poderia dizer, antes de falar um pouco sobre o Conselho, que nós, neste ano, nós colocamos mais ou menos 1000 cartazes nos ônibus falando sobre a violência contra a pessoa idosa. E eu poderia dizer aqui, porque às vezes não é a palavra do presidente que fala o conselho é isso, o conselho é aquilo, mas é um regimento interno vindo do seu estatuto. Então, no artigo 1, o Conselho Municipal do Idoso, órgão de caráter permanente, paritário, consultivo, deliberativo e fiscalizador, vinculado estruturalmente à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, a que se lhe proverá os meios e recursos para o seu adequado funcionamento, com fundamento no artigo, inciso 10 da Lei Municipal 14.403, de 21 de setembro de 2012, que estabelece sua estrutura. Então, é lei. Eu queria dizer um pouco da importância do Conselho para a população idosa. Eu queria dizer um pouco da importância do Conselho para a população em geral. Porque, às vezes, fica difícil do idoso saber que existe um conselho, mas, às vezes, tem pessoas que já estão acessando as informações que o Conselho está fazendo no seu dia a dia e pode levar até esses idosos. Nós temos uma estrutura, presidente e vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que aqui eles estão presentes. E isso nos alegra muito, porque essa diretoria ela vem executando, fazendo com que o Conselho possa ter uma representatividade e possa atingir um raio mais distante
daquela que nós estamos acostumados a atingir, que é o grande centro. E nós precisamos saber de chegar até a periferia, porque lá sim é que nós encontramos idosos com grandes necessidades. E esse olhar, ele precisa sair do conselho, passar para a população, e aí a população dar e andar junto conosco. Na sua estrutura, nós temos a secretária executiva, que hoje para nós é um ganho, devido a todas as demandas que estão chegando para o conselho. Nós temos uma secretária de expediente, nós estamos com uma assistente social, para que possamos, o idoso que chegar lá, ser bem assistido, ser bem encaminhado. Nós temos uma estrutura de comissões, nós temos 5 comissões para desenvolver trabalhos, para que nas assembleias ordinárias nós podemos deliberar ações. Eu diria que este ano o Conselho foi muito positivo, porque o Conselho, na sua ação também de controle social, como um órgão fiscalizador, nós temos em mente que nós precisamos cuidar. E na fiscalização, nós tivemos quase que uma fiscalização no mês. Sabe onde? Nas ILPIs. E nós queremos dizer que nas ILPIs, quando se tem uma fiscalização, o Conselho vai até a essa ILPI, não para reprimir, mas sim para orientar, mas sim para dar a elas condições de verificar como é que se cuida, como é que se trata dessa pessoa que já foi construtora, dessa pessoa que já serviu para tudo isso que nós estamos pisando e vivenciando, que é esse idoso. No dia 16 de maio, nós colocamos no Diário Oficial uma resolução que todas as entidades de órgão, governamental ou não governamental, órgãos, entidades, instituições que trabalham com esse segmento, deverão fazer a sua inscrição no Conselho para que ela possa, dentro dos seus requisitos de legalidade, ela possa estar legal para as suas ações. O Conselho teve também uma vitória que em 2010 foi criada uma lei, sancionada uma lei, do Fundo para a Pessoa Idosa. Então, hoje, se alguém quiser, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, elas podem acessar e destinar para esse fundo, para que entidades e outros segmentos que trabalham e desenvolvam ações com idosos possam obter esses recursos. Mas precisam fazer a sua inscrição no Conselho do Idoso. Nós estamos com uma ação, e vocês observaram que meu mundo, seu mundo, nosso mundo, a violência contra a pessoa idosa, nós hoje é uma etapa de toda uma divulgação sobre a violência contra a pessoa idosa. Nós vamos ter uma segunda, que vai ser no dia 23, que nós vamos estar fazendo no distrito de Nova Aparecida, no Espaço Cultural Maria Monteiro. Idoso, 2 pontos. Uma realidade. E aí nós vamos estar falando do idoso, a sua importância do idoso para a sociedade. Não é o idoso doente, não é o idoso com patologias já acentuadas, mas é o idoso hoje no mercado de trabalho. É o idoso hoje na pesquisa. É o idoso hoje na reflexão familiar. É o idoso hoje na transmissão de conhecimento.
é o idoso hoje na sua importância da construção, mais uma vez, disso tudo que nós estamos pisando e vivenciando. E nós estamos também, o Conselho, organizando uma conferência municipal. E que nessa conferência, ela vai construir um documento para que nós possamos pegar essas demandas e levar para uma instância mais superior. E é essa a importância do Conselho. O Conselho propõe. E o Conselho hoje, quem leu o Correio Popular pode estar verificando que na palavra do presidente nós temos Secretaria de Transporte, porque isso preconiza o Estatuto do Idoso. Nós temos Secretaria da Saúde, Social, e se nós verificarmos o Estatuto, um monte de ações, mas demora muito para que esses benefícios que estão ligados ao Estatuto cheguem até o idoso. E aí, em particular, um pensamento e que nada mais apropriado no tempo que nós estamos no mês de outubro homenageando essa população que tanto fez. Nós vamos além desse benefício da gratuidade do ônibus aos 60 anos, que se crie também uma secretaria do idoso. E isto eu falo. O idoso, porque é violência. O idoso, ele não pode ser um tema. O idoso não pode ser uma atividade. O idoso tem que ser uma pasta. E esta é mais um desafio que nós vamos estar dando para o Jonas Donizete, o nosso prefeito, e que em muito ele tem preocupado, sim, com esse segmento. Então, nós vamos deixar isso registrado para que ele pense com carinho e que nas próximas gestões, e eu acredito que ele vai estar conduzindo muito bem nesse sentido. Até porque, Cid, nós somos rodeados de faculdades e que estudam o idoso. Eu poderia dizer que Letícia esteve em minha casa. Esteve? Fazendo uma pesquisa de cuidadores. Então, nós temos a Unicamp, nós temos a PUC, nós temos órgãos que discutem idosos. Então, não é possível que nós sejamos uma atividade e um tema. É um carinho que a gente pede para que o prefeito pense, para que dê à população de Campinas e região metropolitana mais essa notícia boa que a gente espera que vai acontecer. O Conselho fica muito feliz porque ontem o Correio Popular, fazendo uma entrevista, perguntou: e aí, como é que está a população jovem em relação a esse contato com idosos? Nós ficamos muito felizes, porque nós hoje temos um colegiado que um percentual muito grande do seu colegiado é jovem, e que estão tendo esse sentimento do gostar do idoso. Porque ser idoso não é um tormento, não é um sacrifício. E a gente fica muito feliz quando a gente vê o Rafael aqui, o doutor Rafael, né, já na OAB, dando também um espaço para que a gente possa se beneficiar das competências, né, da associação em que ele preside. Eu agradeço, tá? O Conselho agradece, tá? E que nós tenhamos aí muitas conquistas, muitos desafios, mas também muito trabalho pela frente. Obrigado.
Eu sempre digo que todo dia é dia de aprendizado. E, com essas colocações, nós estamos completando um ciclo muito forte para que os idosos tenham um pouquinho mais de atenção. Mas eu aprendi, presidente, que recentemente esteve aqui com a gente, é psicóloga, Raquel Ribeiro. E ela me ensinou que também não só se faz ao idoso, nós temos que preparar a gente para preparar o idoso. Infelizmente, eu não tinha esse conhecimento. E hoje essa Raquel, ela veio aqui, ela deu um show, viu, pessoal? Ela ficou aqui nos orientando, acho que 2 horas quase. Mas valeu a pena, foi assim tão importante a vinda dela aqui. Valeu, isso é muito bom. Nós precisamos preparar pessoas para cuidar do idoso. Isso nós sentimos na pele que é bom. Eu não tinha conhecimento. Queria deixar bem claro para você. Fiquei muito feliz por poder receber essa nova orientação, que é muito importante, viu, pessoal? Porque eu estive 4 anos junto na prefeitura com os idosos, e o que nós assistimos, infelizmente, a gente via cada casa de idoso, nada melhor do que qualquer pocilga de Campinas, viu, pessoal? O pessoal chegava lá, entrava, dava um entender assim, eu vou entrar aqui para morrer. Não tinha preparativo nenhum, não tinha educação nenhuma, não tinha preparo nenhuma, infelizmente. Nós conseguimos, eu estou vendo lá ele, o meu companheiro, que hoje é meu assessor lá, meu supervisor lá na prefeitura, o Salim, que nós tivemos um trabalho muito forte, presidente, que a gente não suportava mais ver essa tristeza. E nós chegamos a fechar 5 casas de idosos, que não era casa de idoso, era uma pocilga verdadeira, viu, pessoal? Mas valeu, porque a gente conseguiu alguma coisa. Eu gostaria agora de ouvir o doutor Rafael, que representa a Ordem dos Advogados. Bom dia. Obrigado pelas palavras. Gostaria de cumprimentar o vereador Cid Ferreira, o vereador Jorge da Farmácia, as demais autoridades presentes, presidente do Conselho, Benedito Saga, a secretária Sônia Pop, que nos recepciona sempre com muito carinho, assim como o Benedito. Gostaria de destacar a presença da doutora Vivian, da Regina de Carvalho Camargo, da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB Campinas, doutor Alfredo José Ferreira, membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, e também ressaltar a presidência do doutor Daniel Blinkenstein, presidente da Ordem dos Advogados da 3ª Subseção de Campinas. Gostaria de parabenizar aos idosos presentes, na verdade, aos homens, né? Porque as mulheres, acredito que não existam idosas, pelo menos que não tenham atingido 60 anos, pelo que eu vejo da plateia. Parabéns a vocês, parabéns pelo espaço, Cid, parabéns pela conquista. O idoso, se o estatuto o determina com 60 anos deverá ter a gratuidade de transporte público. Deus queira que dê tudo certo. Gostaria de agradecer à palestrante, a senhora Letícia, uma palestra sutil e pontual e muito importante. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, da OAB Campinas, entregarei hoje uma carta de apoio
da instituição da OAB, ao Conselho Municipal, ao presidente Benedito Saga, apoiando a iniciativa da discussão e externando o sentimento e o objetivo institucional da OAB de não aceitar atos de violência aos idosos. A senhora Letícia, na exposição, mencionou o idoso, quando pergunta da saúde, o idoso tem aqueles que falam, não, estou super bem, e, na verdade, está super mal. E aqueles que estão super bem e dizem que estão muito mal. Eu me lembrei da minha avó, Alice Gonçalves dos Santos, já falecida, que toda vez que eu perguntava para ela, falava, e aí, vó, tudo bem? Aquela mão gordinha, fofa, né? Tudo bem, vó? Fi, com uma dor no joelho. E fazia exame, não tinha nada no joelho. Mas esse sentimento de querer chamar a atenção e querer a atenção para si é muito importante, e hoje eu digo para vocês, faz muita falta. Faz falta perguntar, e aí, vó, como que você está? Por isso a minha preocupação e o apoio incondicional do presidente da OAB Campinas de fazer alguma coisa, porque hoje conto com os meus 26 anos, mas daqui a pouco o ano passa, os anos passam, e vou, se Deus quiser, entrar e me enquadrar no Estatuto do Idoso. E espero que a sociedade esteja muito bem consolidada, e a Ordem dos Advogados, nessa missão, conforme o vereador Cid Ferreira expôs com muita pontualidade, nosso dever é discutir, levantar bandeiras, resolver as questões sociais e, principalmente, nos aproximar. Porque o vereador Cid, 5 mandatos, já presenciou vários prefeitos. O que importa é uma figura que é eterna, qual seja, nós mesmos, a comunidade. Então, a comunidade precisa se aproximar, se abraçar, e os movimentos sociais devem ter relevância. Por isso, pedi a palavra em nome do Dr. Daniel Brinkenstein para externar o incondicional apoio às causas sociais que envolvam os idosos e as demais outras. E gostaria de agradecer novamente ao Benedito Saga pelo acolhimento de sempre. Muito obrigado a todos. Parabéns. É tão bom ver jovem assim, defendendo já os idosos, né? Porque ele tem que se preparar, porque ele vai ficar idoso um dia também, né? Isso é muito bom. Parabéns, garoto. Eu não poderia de citar aqui uma pessoa que eu vejo na plateia, até nem está agora, foi tomar café, mas eu quero prestar uma homenagem de todos os idosos de Campinas a essa mulher maravilhosa, que eu vejo ela, em todo encontro que eu vou, que eu estou presente, ela está presente. Essa é uma bandeira do idoso, viu, pessoal? Ainda bem que ela parou de tomar café e vai ouvir o que eu vou falar. Ela é uma bandeira dos idosos, como nós tínhamos a Dona Maria também. Dona Maria também. A Dona Maria foi embora e a Dona Edna assumiu o lugar dela, viu, pessoal? Parabéns pelo dia de hoje. Parabéns. E olha, presidente, deixa eu só comentar uma coisa. Ontem, eu falando com a secretária do presidente da Unicamp, Jorge Tadeu, ele tem um programa que ontem, uma reunião esses dias, quarta-feira, né? Quarta-feira na Unicamp, ele expôs o trabalho que ele pretende fazer para os idosos. E olha, eu estou muito entusiasmado, esperando, só que é difícil falar com ele, não é fácil, não. Sabe para que dia ele marcou para nós? Aliás, eu estou convidando, já aproveitando, o presidente do Conselho, doutor, se quiser nos acompanhar, será um prazer. Nós vamos ter um encontro. Vai também. Nós temos, no dia 10/11, às 14 horas, nós vamos na Unicamp, vamos lá ser recepcionado por ele,
e ele tem um programa prontinho já para desenvolver. Mas o homem não é fraco, não. Você veja bem, pedi ontem e marcou para o dia 10 do 11, mas não faz mal. O importante é um mês de qualquer dia, não faz mal. Estou convidando todos aqueles que se interessarem, entrem em contato com o meu gabinete, que nós vamos marcar a hora e o dia. E aproveitando também, antes, porém, eu vivo cheio de notícias, de conversa, né? Mas eu quero convidar todos vocês, porque nós conquistamos, junto com o Conselho do Idoso, para marcar um dia. E foi o que eu disse ao prefeito. Prefeito, temos que fazer pelo menos uma marcação de um dia para marcar. Então, ficou marcado para o dia 16, na Estação Cultural, aonde a antiga FEPASA, eu sei melhor assim, no começo da 13 de maio, nós vamos trazer um ídolo dos idosos, Moacir Franco. E ele vai dar um show, viu, pessoal? Então, eu estou convidando todos vocês. Uma novidade, presidente. Ingresso boca livre, não paga nada. É só ir lá, viu, pessoal? Mas vá de ônibus, vai de bonde, vai do que você quiser. Eu só não aconselho de ir carro, porque lá vai ter uma coisa, viu? Então, não paga nada e é boca livre. É dia 16 de outubro, agora, dia 16 agora. Horário às 14 horas. Mas chega um pouquinho antes, quem puder, viu? O senhor pode transmitir esse convite a todos. Isso também é coisa que o prefeito nos cedeu, viu? E ele perguntou para mim, quem é o cantor que você acha que agrada os idosos? Seria Calbi Peixoto, mas, infelizmente, já não tem mais condições. Então, nós vamos trazer Moacir Franco, que é uma lenda na história da música brasileira. Eu sou fã, eu vou ser o primeiro a estar sentado lá na cadeira, viu? Obrigado. Nós temos ainda... Ah, sim. Está aberto agora. Quem quiser fazer... Não precisa fazer por escrito, não. Faz direto. Nós gostaríamos, se alguém quiser fazer alguma pergunta à palestrante, por favor, está aberto o tempo. Então, eu falei... Um segundinho. A Globo erra, eu também erro, né? Tem direito. Agora nós vamos ouvir a doutora Virgínia Camilo, com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente, Letícia, a sua presença e o conteúdo que você nos trouxe para refletir. E lembrar, assim, que nossa ideia, quando nós organizamos esse evento, era trazer para cá os representantes das diferentes instituições e serviços, mas também os representantes que trabalham com espiritualidade. Pelo menos que estivessem representados na plateia. Por quê? Se a espiritualidade é uma questão tão importante na vida das pessoas e do idoso, como a Letícia refere, seria muito oportuno que esses representantes estivessem aqui para poderem reproduzir também, junto às suas instituições, a preocupação em relação à violência contra a pessoa idosa. Que a violência contra a pessoa idosa não é uma questão só do serviço, é de toda a sociedade. E é uma questão que a gente não pode naturalizar, porque estamos naturalizando o envelhecer. Quando naturalizamos o envelhecer, então, você nasce, cresce e morre. Então, naturalizamos o envelhecer. Só que o ciclo vital ele tem mais desdobramentos do que só a evolução biológica. E a forma como o idoso vive na sociedade, como ele se relaciona com as outras pessoas, com os serviços,
uma questão que nós precisamos descortinar. Acho fundamental, Letícia, você é uma jovem pesquisadora, o seu grupo na universidade, e que estejam preocupados em discutir essa questão. Você traz a proposta do seu estudo de analisar os cuidadores. Quem são eles, e principalmente os cuidadores que já são idosos, porque o que nós vemos é uma naturalização do cuidado também. Como naturalização? Você que é mais velha, você que está viúvo, você que está viúva, você que está sozinho, então você assume o papel de cuidar. E aí, me perdoem os representantes de políticas públicas do município e do país, porque o Estado tem feito muito pouco para as famílias. Muito pouco. Não há serviço, de fato, que esteja apoiando as famílias. Pensando que as famílias diminuíram, hoje você não tem uma família extensa mais, você tem poucos filhos, a disputa pela sobrevivência no mercado de trabalho, e estamos vivendo mais. É uma realidade. Não estamos vivendo mais só. Uma hora, no ciclo vital, todos nós temos intercorrência. Não é só velho que adoece. Mas, quando o velho adoece, e ele está só, é mais problemático, porque ele já não tem a mesma autonomia. Então, muitas vezes, passamos o foco no cuidador só. Vamos capacitar o cuidador. Espera aí. Capacitar o cuidador sem dar às famílias condições objetivas para cuidar é cruel. Leva a um outro adoecimento, que vai levar a outros estudos sobre o que acontece. Então, a naturalização dessa questão do envelhecimento nos leva a grandes desafios. E eu gostaria de ouvir o pessoal que está presente. Eu acho que, mais do que falar, a gente tem que ouvir. O que vocês têm a falar, a perguntar, inclusive, para a Letícia, para a mesa. Acho que é muito importante a gente ouvir a manifestação da plenária. Obrigada. Parabéns. Eu acho que agora nós poderíamos passar a palavra a vocês. Nós temos um microfone. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta, por favor, ela se dirige. Pode, o primeiro lá, o senhor Luiz. Está vendo como eu estou bom de ouvido? Daqui eu ouvi ele falar baixinho lá. E tem gente que fala que eu estou surdo ainda. Bom. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, né? Eu quero agradecer especialmente o senhor Cid Ferreira, né, pela gestão dele lá para esse passo para o idoso, que a mim, no meu caso, e muitos idosos na minha idade, estou com 62 anos, vai ser um benefício muito grande. Sou muito grato, muito obrigado, Cid. E outras coisas que nós podemos fazer junto, eu me coloco à disposição. Eu tenho alguma experiência em trabalho com idosos, sou agente comunitário de saúde há 11 anos, atuo nessa área, né? E participo de grupo de canto coral, grupo de idosos, terapia musical de idoso, e tem muita coisa para passar para todos vocês, e até interagir com a doutora Letícia e o doutor Rafael, e muito grato a eles, e parabéns por estar junto com nós. Eu acho que vocês vão aprender mais a lidar com idosos, interagindo com nós, que vocês vão aprender as nossas realidades, até os problemas psicológicos nossos, que a gente passa dentro da família, que às vezes uma família cristã boa, igual a mim, uma família maravilhosa, mas a gente tem problemas psicológicos lá dentro, que nem a doutora falou, de violência na infância, e outros amigos meus que passaram pelos mesmos problemas. Então, a gente fica muito grato a vocês, a gente tem muita coisa para passar para vocês também. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho uma formação em pedagogia, né? Eu fiz uma simples faculdade, mas, graças a Deus, fiz, e lá eu aprendi a capacidade de cognição. A minha capacidade de cognição está boa, eu estudo na internet, eu vejo tudo que eu posso ver, trabalho com uma terapeuta ocupacional maravilhosa, chamada Ana Paula. Nós temos um grupo de música terapia que eu fico emocionado, que a gente está salvando vidas lá, melhorando a autoestima de pessoas que estavam condenadas a ficar internadas no CAPS,
tinha desistido da higiene pessoal, de tudo. A irmã dele, cuidadora, não sabia mais o que fazer. Nós começamos a integrar essa pessoa no grupo de música. Hoje ele está melhor do que eu, né? Ele começou a cantar lá andorinhas, voltaram as andorinhas, não sei o quê. Hoje ele canta sambinha lá, neguinha senhorita, samba mensageiro. A gente fala para ele, vamos cantar as andorinhas. Ele fala, não, vamos fazer um pupurri de samba. E faz mesmo, né? E quando a gente vai no grupo onde tem dança, ele dá show em todos nós, né? E tem outros casos lá. E essa experiência, eu já conversei com o Salim, quer conversar com o Cid Ferreira, para ele ajudar nós a multiplicar isso por Campinas inteiro, certo? Essa coisa de musicoterapia. E não é só a musicoterapia, tem a dança que você já tem, não é descentralizar, que Campinas ficou muito grande, né? Então, tem uma associação de moradores, da qual faço parte da diretoria, que o presidente lá, o vice-presidente, são maravilhosos, ele coloca o espaço à nossa disposição, nós podemos arrumar lá um professor de teatro, um professor de dança, um professor de violão, essas coisas, e estimular essas culturas todas. Eu sou muito grato, tem muita coisa para falar, não vou ficar meia hora, 2 horas, não tem como ficar, mas a gente tem muita coisa para trocar assim, de experiência, e vamos em frente, né? Parabéns a todos que organizaram, e não vamos desanimar, não. O período eleitoral atrapalhou muito, né? Que nem eu ia mesmo, antes ia convidar muitos colegas para vir, mas fiquei com a cabeça ocupada com a eleição, essa coisa toda me atrapalhou. Agora vamos organizar outro desse, né? Aqui ou um outro espaço, descentralizar, mas que não demore muito, porque quem sempre falado no Conselho Municipal do Idoso, o idoso não tem muito tempo para esperar. Muito obrigado. Parabéns. Tem pessoas que dizem, né, que dos pequenos frascos é o grande perfume. Mas aqui eu estou vendo que os idosos frascos são os grandes perfumes que tem. Parabéns, Luiz. Obrigado. Gostaria de mais alguém. Obrigado. A senhora se apresenta, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Angélica. E eu sou assistente social e sou presidente da Associação de Cuidadores Idosos de Campinas e região metropolitana. Então, eu peço licença, né, nesse momento, para fazer uma colocação, né, primeiramente, até agradecer mesmo a palestra e todo esse dia que poderia ser assim, mais pessoas realmente participando, porque está muito bom, né, está sendo falado coisas muito importantes para que nós possamos pensar a nossa política pública para o idoso, que em todo esse tempo de avanço e conquistas que nós tivemos, na verdade, evoluiu para ter a psicóloga, a dupla psicossocial, mas não contemplou realmente os cuidadores idosos. Além de, como foi falado pela professora Virgínia, não ter alcançado na universalidade as famílias, né? Dentro do que elas realmente precisam para não passar por tanta situação de vulnerabilidade, sair, né, dessa zona de vulnerabilidade que elas se encontram. E a Associação de Cuidadores Idosos, ela já tem 1 ano que ela foi constituída legalmente, através de uma assembleia. E, assim, veja bem, nós, da diretoria, nós também estamos engatinhando, aprendendo e vivendo uma realidade que, para nós, cada dia a gente foi crescendo, aprendendo mais. Hoje, nós já estamos totalmente legalizados e estamos assim, procurando implementar já o nosso projeto. O projeto da associação, ele contempla, no caso, dentro do seu estatuto, dentro daquilo que foi discutido durante aproximadamente 1 ano. Nós tivemos aí a Marília Berzins, que foi a precursora, né, que trouxe para nós toda a experiência. Nós também passamos, vamos dizer assim, fizemos encontros com as outras associações de cuidadores idosos no Brasil. Nós temos, atualmente, contato com essas associações. Sabemos que, em algumas cidades, alguns estados brasileiros, as associações avançaram mais, já tem apoio no município, né? A exemplo, por exemplo, de Minas Gerais, né? A exemplo até de Bragança Paulista também, aqui próximo de nós, que tem feito um trabalho também muito bom. E outras também, Rio de Janeiro, e outras associações que, de fato, esse movimento é um movimento nacional,
né, a nossa intenção é de que outros estados também possam se articular, possam se organizar e, de fato, representar essa categoria que será o alicerce para que, no futuro, nós não estejamos desamparados e numa situação caótica, né? Porque a gente entende que nós, da associação, entendemos que não se trata simplesmente de naturalizar, como bem disse a professora Virgínia, e voltar o olhar para o cuidador. Não, nós, na associação, no nosso projeto, o que nós estamos implementando e buscando é encontrar uma forma, e vamos, de trabalhar a cultura do cuidado. Então, nós temos que todos, sociedade civil, e assim, todas as pessoas, em qualquer faixa de idade que ela tenha, ela já deve assim, aprender, né, buscar na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática cotidiana, ela já deve começar a olhar o outro próximo e buscar esse cuidado. E aí, então, eu peço aqui, então, o apoio, né, das pessoas. Procurarei, sim, o nosso vereador Cid Ferreira, muito entusiasta. Já, muitas vezes, já falei com o Salim, tudo, mas tudo tem sua hora, né? Nós não podemos, muitas vezes, nós temos uma intenção, mas precisamos de caminhar, como diz o Saga muitas vezes para mim, a gente precisa de ir caminhando, fazendo esse caminho vai acontecendo. Mas eu estou feliz, porque acredito que nós já dá para antever que está chegando esse momento, porque nós já estamos mais maduros, a associação tem cuidadores de idosos, ela tem atendido alguns idosos, ela pode dizer que a maioria dos cuidadores hoje são pessoas de idade avançada, são cuidadores familiares, e eles estão, sim, a maioria com problemas na coluna, com problemas de depressão, muitos não perderam aquela foco, aquela família, os filhos não se entendem, e mesmo que a família toda busque mobilização para cuidar do idoso, o desespero, a concorrência, o apelo mesmo, e a competição para que a pessoa tenha o seu emprego é muito forte. É mais fácil um determinado familiar isolar-se, deixar tudo assim, como se o tempo parasse, para olhar o idoso, para cuidar ali, para tentar minimamente, vamos dizer, contornar essa situação. Sabemos também que o número de idosos com Alzheimer, né, o mal de Alzheimer, hoje é também um expoente que tem aumentado cada vez mais, e o que dizem, né, que está sendo colocado pela área médica, é que ele irá ainda crescer mais. Então, nós precisamos de ter a cultura do cuidado, porque precisamos ver a nutrição, a alimentação, outras coisas que precisam de ser movimentadas para que, no futuro, nós não venhamos, né, a viver uma situação da qual a gente não encontra assim, facilmente uma saída. Bom, era isso que eu queria colocar. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, parabéns. Eu não sei se a doutora Letícia teria alguma observação na fala dela. Na verdade, o que a Angélica fez foi um pouco retratar um pouco tudo aquilo que eu falei, né? Ela convive com essa realidade, né? E sabe o quanto é difícil, né? E realmente, né? A nossa população idosa está aumentando, né? E no Brasil, a gente está acontecendo um fenômeno que não aconteceu no mundo inteiro, que a nossa população idosa está aumentando mais rápido do que em todos os outros países, né? Então, um tempo atrás, a Europa estava vivendo esse envelhecimento populacional. E aí a gente, às vezes, estuda para pegar os modelos de lá, mas a gente não pode aplicar o que eles fizeram lá aqui, porque é uma outra realidade, né? Então, a nossa população está crescendo muito mais rápido, nós estamos envelhecendo mais, né? E acho que, às vezes, a gente não está suficientemente preparado, né, para essa agilidade, né? Então, a gente precisa intervir já, né, o mais rápido possível, né? E o que a Angélica falou é um pouco da realidade que a gente está tentando estudar para ver exatamente o que pode ser feito, né? O que pode ser feito, né, para o bem-estar desses cuidadores também, né? Porque é o que a gente fala, a gente se preocupa com o idoso depois que ele já está velho, né?
E aí, só que a forma como a gente envelhece, né, a forma como a gente se desenvolve, vai refletir na nossa velhice. Se a gente envelhecer bem, nós vamos ter uma boa velhice. Se envelhecermos mal, nós não vamos ter uma boa velhice, né? Então, a gente precisa envelhecer bem desde agora, né? E o cuidador não está tendo um bom envelhecimento, né? Ele está cuidando bem do idoso, mas não tá conseguindo se cuidar, né? E eu acho que é aí que nós temos que intervir também. É isso. Parabéns. Eu acho que deixou bem claro. Parabéns pela fala. Pessoal, eu queria dizer a vocês que eu não me preocupo com quantidade, não. Eu quero qualidade. E hoje eu tenho na plateia qualidade. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu não poderia deixar... Eu não gosto de elogiar ninguém. Eu sou anti isso, sabe? Mas eu não poderia dizer a vocês que eu passei por alguns prefeitos, presidente. Mas quem está me dando uma atenção fantástica, atenção que eu entro e saio a hora que eu bem entender, para falar de idoso com ele. Ele não quer falar de futebol com nada comigo, mas do idoso ele me recebe. É o prefeito Jonas Donizete. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade que eu possa dizer isso, porque isso é muito importante, que ele tem um respeito muito grande pelos idosos. Principalmente, veja bem, quando ele escolheu o Benedito para ser o presidente dos idosos em Campinas. Aí ele já deu um passo fantástico para que pudesse... Porque quem conhece o trabalho desse moço sabe o trabalho que ele tem, não agora, mas há muitos anos. Ainda ele era jovem quando começou. Hoje ele já faz parte do time, tá bom? Tem mais alguém que gostaria... Pois não, por favor. Espera aí, 2 minutinhos. É um agradecimento pela iniciativa do evento, um agradecimento ao convite do Dr. Rafael, que eu presido a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, e agora, junto com o Dr. Rafael, pretendemos nos unirmos, porque unidos venceremos, para um trabalho em conjunto, porque uma das consequências da idade são as limitações, que muitas vezes geram algumas deficiências. Então, eu gostaria muito de trabalhar em conjunto aí com vocês, para que nós possamos, unidos, mudar alguns quadros que vêm sendo feitos. Esse trabalho na OAB nós temos desde 1997, sobre os direitos das pessoas com deficiência. E agora, eu sempre achei muito importante nós trabalharmos unidos com os idosos. E com o Dr. Rafael, agora vamos ter esse prazer de trabalharmos juntos, unirmos nossas comissões para um resultado em conjunto. E aproveitar a oportunidade para convidar a todos aqui para o nosso seminário sobre os direitos das pessoas com deficiência, no dia 21 de abril, no auditório da Livraria Cultura, aqui do Shopping Iguatemi, Campinas. Todos estão convidados. O único problema que nós temos é que as vagas são limitadas, porque o auditório da Livraria Cultura, apesar de ser totalmente acessível, ele é pequeno. Então, as inscrições são feitas no telefone 3734-1236, OAB Campinas. Obrigada. O horário é no dia 21 de outubro, uma terça-feira, das 19 às 21 horas. Parabéns. É uma oportunidade que eu posso também agradecer ao presidente, né? Jorge... Dr. Daniel Blinkenstein. Dr. Daniel. Eu quero agradecer, porque é muito importante nós termos representante na OAB, que é uma das forças da cidade, ainda mais com essa juventude toda que está aparecendo. Eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta à nossa... Pois não. Esse nome em inglês assim é alemão. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos e a presença de vocês da OAB e todos os nossos convidados. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Rafael qual a ajuda contra a violência dos idosos que poderíamos ter no Conselho Municipal do Idoso
com vocês, a OAB. Doutor Rafael, por favor. É uma pergunta essencial. A OAB é uma instituição sui generis que respeita as autoridades, os órgãos da administração pública, mas também tem a função de exigir as políticas públicas e exigir que efetivamente essas políticas públicas sejam praticadas. A função da OAB e a comunidade está um pouco em conjunto, a OAB anda em conjunto com a comunidade. O que nós podemos, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil e Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, fazer? É orientar, acompanhar, oficiar as autoridades para que deem andamento a determinado assunto e recepcionar denúncias. Semana passada, nós recepcionamos uma denúncia que recepcionamos com muita tristeza de violência contra os pais de 90 anos que moram na mesma residência do agressor. E a gente, qual a nossa função e finalidade e campo de atuação? Orientar, dentro do conhecimento dos advogados. Os advogados, a maioria, são bacharéis, especialistas, e dentro das especialidades, conforme a doutora Vivian, na área das pessoas com deficiência, poderá atuar e está à disposição. Basta entrar no site oabcampinas.com.br para vocês terem acesso à nossa rotina e às comissões que a OAB detém. São várias comissões, gente. Se eu mencionar uma ou outra, eu vou cometer uma gafe, porque são diversas comissões de variados temas. Respondido. Obrigado. Nós teríamos mais alguém? Poderíamos, então, presidente, encerrar? Podemos, né? Opa. Você encerra ou encerro? Não, nós encerramos. Encerramos juntos. Tá. Beleza. Eu só queria dizer que o Conselho Municipal do Idoso fica na Rua Ferreira Penteado, 1331, e nós funcionamos das 8 horas até as 18 horas. A diretoria faz plantão, nós temos lá a secretária, a assistente social. Nós estamos de portas abertas para que qualquer dúvida vocês possam estar indo até lá e conversando um pouco conosco, sabendo um pouco das nossas dinâmicas, né, também um pouco das nossas angústias, e isso é muito legal. Eu queria dizer que, na sua estrutura do Conselho, hoje o Conselho Municipal do Idoso é uma referência dentro, né, aqui do município e na região metropolitana. Nós temos sido assim solicitados e chamados para que possamos informar, dar caminhos para a constituição de novos conselhos na região. Então, o Conselho hoje, na sua estrutura, na sua formação, hoje nós temos parceiros como o CPFL e agora também com a OAB o Conselho se fortalece cada vez mais. Então, eu vejo, né, Cid, aqui também mais uma parceria, né, que se consolida, e agradecer aos participantes nessa reflexão dessa manhã, que hoje nós tivemos assim, como disse, nós agregamos, né, valores, nós agregamos conhecimentos, e que isto, no nosso dia a dia, nós possamos estar multiplicando e fazer com que esta missão possa se cumprir, sempre numa velocidade, não de Rubinho Barrichello, mas sim, né, do nosso Ayrton Senna, com uma velocidade maior, para que lá na frente o idoso possa ser beneficiado e contemplado diante da sua necessidade. Porque se nós ficarmos numa velocidade baixa, eles não vão conseguir vislumbrar desses nossos esforços.
Queria agradecer a todos, então, à mesa. Obrigado, Letícia. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cid. Obrigado, doutora Virgínia. E ao nosso Jorge da Farmácia. Eu gostaria de ouvir o meu companheiro, o meu amigo, grande amigo dentro dessa casa, o Jorge da Farmácia, final. Senhor presidente, eu agradeço muito a presença de vocês todos aqui. Como eu disse na minha primeira fala, que a gente ouvindo os idosos, a gente aprende cada vez mais. Então, fica só um agradecimento aqui. Obrigado muito pela presença, pela palestrante também. Eu agradeço, então, obrigado e tenham a todos um ótimo dia. Eu também gostaria de agradecer a todos. Eu disse e vou repetir que, para mim, eu nunca vi reuniões com quantidade, eu vejo com qualidade. Porque, às vezes, você está falando para 100 mil pessoas e ninguém está te ouvindo. Às vezes, você está falando para 10 pessoas, todo mundo está te ouvindo. Isso tem uma valia muito grande. Isso é de princípio meu. Sempre respeitei e vou continuar respeitando as pessoas que se interessam por aquilo que é importante na vida de qualquer ser humano, mesmo jovens, que amanhã serão os idosos de hoje, não é verdade? Pessoal, quero agradecer de coração, dizer ao presidente do Conselho, muito obrigado por trazer esse evento dentro dessa casa, porque aqui é a casa do trabalhador, aqui é a casa de lei, aqui não tem que ter diferença para ninguém. E nós estamos bem Ayrton Senna, nós estamos caminhando velozmente para a gente poder mostrar a necessidade que o país precisa fazer com que os idosos tenham um pouquinho mais de qualidade. Isso eu não abro mão. Quero agradecer ao meu companheiro, meu amigo, Salim, que tanto tem feito para os idosos. E olha, pessoal, ele deve estar mudando de andar, mas ele é 12º. Procure que ele tem que atender lá também, viu, pessoal? E ele encaminha. Olha, se é um conhecedor da matéria dentro da casa, na prefeitura, esse menino, viu? É um conhecimento geral fantástico. E é atencioso, é educado. Foi lapidado por mim, né, pessoal? Tem que ser bom mesmo, né? Bom, eu quero agradecer a todos, viu, da mesa. Muito obrigado. Que Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nesse dia do idoso, que para mim é o mês todo, sabe? Mas não podia ser só o mês, tinha que ser o ano todo. Mas, infelizmente, não é. Então, eu quero agradecer ao Senhor, dizer muito obrigado por você me dar essa oportunidade de eu poder dirigir a quem de direito. Muito obrigado. E está encerrada a sessão. Presidente, vamos lá. Obrigado. Senhor, prazer. Vamos conversar agora com o vereador Cid Ferreira, que foi responsável pela reunião que você acabou de ver ao vivo pela TV Câmara Campinas. Olá, vereador, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a gente. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que o senhor faz da reunião de hoje. Veja bem, é muito importante. Eu não me preocupo, disse e vou repetir agora, eu não me preocupo tanto com
quantidade, eu me preocupo com qualidade. E eu sei que esse número de pessoas que estavam presentes hoje são pessoas que têm interesse em ajudar o idoso, a desenvolver trabalho para o idoso. Então, eu acho que nós demos recado. Foi muito bom, valeu a pena. São 2 horas não perdidas, mas 2 horas vitoriosas, boa, para que a gente possa transmitir alguma coisa que é de carência do idoso. E estamos celebrando essa semana o Dia do Idoso. Qual que é a importância da lembrança dessa data? Eu quero deixar bem claro, eu não vejo nem um pouco como festiva. Eu acho que é uma data que nós temos que lutar, fazer isso que nós estamos fazendo, reuniões, convocando e orientando, ajudando para que o idoso se abra, consiga ter voz para poder gritar e dizer as suas necessidades, que é fundamental, é na saúde, é no transporte, é na segurança. Então nós estamos orientando para isso, que é uma necessidade. Não adianta ficar reclamando lá no Bar do Mané ou no campo não sei de onde. Nós temos que vir a público e começar a cobrar dos governantes municipais, estaduais e federais, que é uma oportunidade ótima para a gente poder fazer isso agora, nessa semana muito boa. Agora, vereador, quais são as próximas ações do seu mandato em prol do idoso? Olha, veja bem, nós temos, eu particularmente tenho uma associação que temos 25 mil, nós estamos lá todo santo dia, na Rua Torquilino 550, mas como presidente da associação aqui dos idosos da Câmara, eu tenho um trabalho muito árduo, eu atendo a população todo santo dia, e eu não passo pro meu assessor, não. Quem atende é o vereador mesmo, é o presidente da comissão. E eu convido a todos vocês que têm um problema que nos tragam. Mas eu também tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia fantástica. Veja bem, eu saio da sala do prefeito e ele deixou bem claro para mim que hoje em Campinas, para andar graciosamente de ônibus, é 65 anos. E ele me prometeu que ele vai até o fim do ano passar para 60 anos. Eu estou feliz, eu acho que é a notícia mais importante do dia da semana, do mês do idoso. Eu acho que eu não espero nada mais do que isso, porque o prefeito, ele teve uma família, seus pais, a gente sabe as origens desse prefeito. Eu tenho certeza que ele se preocupa muito com o idoso, mas um dos passos que ele pode fazer, que está na mão dele, é esse pedido que é meu já desde 2005. Então hoje eu estou podendo transmitir alguma coisa de positivo. Você que tem 60 anos, aguarde que você vai poder ser transportado na cidade de Campinas com 60 anos. É uma forma, é uma vitória, é um presente que o prefeito está nos dando. Porque eu passei por alguns prefeitos, que eu estou nessa casa já há 5 mandatos, e essa lei minha é 2005, até hoje não foi respeitada. E eu tinha certeza que quando o prefeito Jonas Donizete assumisse a prefeitura, ele ia lembrar disso. Tenho certeza que ele está tão feliz como eu, porque ele considerava muito seus pais, sua mãe, seu pai, é uma família de 20, então eles sabem como é dificultoso a viver. E eu acho que 60 anos para poder transporte de Campinas, eu acho que vale a pena. Eu quero agradecer de coração a ele, dizer muito obrigado por todos os idosos que serão beneficiados. Muito obrigada, vereador. Imagina, eu que fico feliz de poder ter essa oportunidade, de poder dizer alguma coisa ao público que nós sabemos que e sempre espera alguma coisa da gente. Muito obrigado a vocês também. Nós agradecemos. Obrigada, vereador. Um abraço. Lembrando que você pode rever os detalhes da reunião de hoje na próxima segunda-feira. A TV Câmara vai veicular uma matéria resumindo o encontro de hoje que aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Não se esqueça de acompanhar a programação da TV Câmara, que vai até às 6 horas da tarde pelo canal 4 da NET e pelo site da Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos a sua audiência durante essa manhã e tenham um bom dia.